Não sei de nada. Lá da página 188 e 189, para a gente corrigir, tá bem? Mas antes de mais nada, deixa eu começar com a frequência do B. Ana Cecília, Ana Raiva Pinheiro, parece que não está mais. Danilo, não está. Miami, Professor, qual é a página de história? Gabriel, 188. Gabriel, João Pedro, cadê o João Pedro? Acho que não tem mais. Letícia Borges, Márcio da Silva, Maria Clarissa, presente. Letícia Gomes, não está presente. Miguel, Nara está presente. Pedro Maciel, Ronald Eric, José Henrique, e Juan Pablo. 188, tá? Livro de história também. Só uma pergunta, quem é Zayonara Lima? Esse último perfil aqui, Zayonara Lima. Você sabe dizer quem é? Se eu não me engano, é a Ana Luísa. Ana Luísa, é? Professor, Oi, você Caio. já não tinha feito essa correção? Dá 1 e dá 2. Ah, tá. Por algum motivo eu não fiz a 4. Professor, eu vou ter Zayonara que sair. Lima. Tá Professor, bem. Oi, Gabriel. eu vou ter que sair por causa que vem uns homens aqui na minha casa que eles vão ajeitar a internet daqui, eles vão desligar. Eu vou ter que sair daqui a pouco eu volto, viu? Tá bem. Bom, a Sayonara Lima não vai se identificar, eu vou solicitar a remoção.
Continuando aqui a frequência, sexto ano A, Ana Luísa. Yasmin Albuquerque está presente. Ashley, Caio está presente. Aí eu Felipe, Lucas e Ellen. João Vitor está presente. Clara Cavalcante também está presente. Isabelle Marques, não. Maria Luísa está presente. Yasmin Silvestre. Mariana Vitória está presente. Mariana. Monique. Nátia está presente. Não está presente. Samantha e Taina. Pronto, vamos continuar aqui. Bom, pessoal, nós corrigimos a primeira e a segunda questão da página 188, certo? Agora vamos corrigir a terceira e a quarta questão da 189. Professor, Eita, Caio. professor. Deixa eu só baixar o volume aqui. Por algum motivo a minha 4 não está feita. Eu vou fazer enquanto o senhor faz a correção. Você não fez a 4? Por algum motivo não está feita. Ah, você não fez, né? Eu fiz todas, mas a 4 está em branco. Tá bem. A gente vai corrigir agora, só um momento. O professor foi fazer o que desta vez? Ele não disse, ele disse que só um segundinho e saiu. Monique, tem quantas mensagens, Monique? Monique. Ela disse no chat 704. 74, só isso. 74 não, Marília. 704. Terceira questão. O auge da democracia ocorreu durante o governo de Péricles, 461 a 429 a.C. Comente os 3 princípios que ele baseou suas concepções. Posso falar? Pode falar? Maiane, pode falar, isonomia. Isonomia. Todo cidadão ateniense passou a ter os mesmos direitos políticos e sociais, ou seja, estavam sujeitos às mesmas leis e normas. Muito bem. Clarissa. Isonomia. Todo cidadão ateniense passou a ter os mesmos direitos políticos e sociais, ou seja, eles estão sujeitos às mesmas leis e normas. A minha foi igual a da Maiane. Simon. Todo cidadão ateniense passou a ter os mesmos direitos políticos e sociais, ou seja, estavam sujeitos às mesmas leis e normas, basicamente o mesmo dano. Tá bem. Muito bom. A isegoria. Posso falar? Pode sim. Esse princípio falava da igualdade de opinião usada nas assembleias. Segundo este princípio, todos os cidadãos atenienses usavam da palavra sem que sofressem repressão. Simon. Aqui, falava da igualdade de opinião usada nas assembleias. Segundo esse princípio, todos os cidadãos atenienses usavam da palavra sem repressão. Cortou um pouquinho no final da resposta, sendo sincero, mas eu entendi o que você falou. No começo da resposta, o final estava bem coerente. Cortou um pouco. Clarissa.
Esse princípio falava da igualdade de opinião usada na Assembleia. Segundo esse princípio, todos os cidadãos atenienses usavam da palavra sem que sofressem reversão. Repressão. Bem, essas respostas... Nossa, peraí. Além de pequenas, estavam bem aqui em cima, né, das atividades, estava fácil. Ou seja, não seriam questões para a prova. A Nossa, né? isocracia. Só porque é fácil. Mas né? Mas, não, peraí. O que eu quis dizer é porque tem um texto lá, aqui em cima, com as respostas. As respostas são 2 linhas. Está muito fácil, você acabou de ler e a questão está aqui pedindo 2 linhas de cada resposta. É muito, muito, muito fácil. Mas mesmo assim, mesmo estando na prova, você decorando basicamente o final da nomia, gloria, gracia, você saberia mais ou menos do que é que se trata. Pois é. Posso ler assim? Isocracia, pode sim. Determinou a igualdade entre os cidadãos em relação às decisões políticas nas assembleias. Cada participante da assembleia tinha seu voto garantido igual. Tá bem. Cidadãos, tá? Mais alguém? Eu, professor. Pode sim. Aqui. Determinou a igualdade entre os cidadãos em relação às decisões políticas nas assembleias. Cada participante tinha seu voto garantido e igual. Muito bom, muito bom. É a quarta questão. Leia o enunciado para mim, tá? Por gentileza, da quarta questão. Tá bom que eu aproveito e já leio minha resposta. Sim, Aqui. tá bem. 4. As assembleias, que são muito usadas na atualidade em sindicatos, movimentos sociais e estudantis, apresentam-se como uma democracia participativa, na qual se tem direito a voz e voto. Que relação podemos estabelecer entre a Assembleia atual e na Grécia Antiga? Eu coloquei o seguinte. Em ambas são tomadas decisões beneficentes para cada grupo, sendo que hoje em dia todos podem participar, enquanto na Grécia apenas cidadãos, apenas que possuem direitos políticos, podiam marcar presença. Mais alguém? Eu posso, professor? Pode, minha querida. A Assembleia é de um grupo de pessoas que se unem para votar em favor ou contra determinada causa, decidindo pela população sobre leis e outras questões. Bem, mas qual a relação com a Assembleia atual e a na Grécia Antiga? Você pegou a definição do que é a Assembleia. Na verdade. É meio que pouco minhas palavras, sem eu ter botado aqui no livro. É que as duas estão na mesma categoria para decidir o bem maior para a população. Tá, ambas estão na mesma categoria, é uma semelhança. E qual era a principal diferença, Maiana? Qual é, no caso, a principal diferença? Não sei. Não, peraí, vamos. Não, seria... Presta atenção. Como eram as assembleias lá na Grécia? Todo mundo participava? Como são as assembleias A atualmente? diferença é que nem todas as pessoas participavam, era mais bem pouquinha pessoa mesmo que participava, e agora todas as pessoas têm o direito de participar. Tá bem, não eram todos que participavam, mas quem participavam das assembleias? Os cidadãos nascidos em Atenas. Exato. Eu queria que a Maiane falasse. O direito de fala é muito importante. Mas tudo bem. Fica para a próxima, eu espero. Os conflitos, aliás, no período clássico. Perdoem aqui o corte de raciocínio. Até fez com que eu me perdesse aqui. Mais alguém quer responder a quarta questão?
Professor, minha 4 está correta? Quarta questão. Sim, minha questão 4 está correta? Está correto. Deixa eu colocar aqui uma resposta para vocês aqui, para quem não fez. Tá ótimo. Tá um pouquinho grande, né? Desculpe, mas é uma boa resposta essa aqui. Eu vou copiar ela. Não vai dar pra... Eu boto no meu caderno. Agora sim, página Deixo ela 190, já... tá bem? Os conflitos no período Desligar clássico. meu fone? Como é, Caio? Pode desligar meu fone que eu tô copiando ela. Na resposta. Prontinho. O crescimento político e econômico das cidades-estado gregas, principalmente Atenas e Esparta, não travo, foi decisivo para que ocorressem vários conflitos. A economia era estável e o forte comércio possibilitava contatos com vários povos de culturas diferentes. Pôde-se, então, iniciar um processo expansionista, buscando principalmente o controle das rotas marítimas, igualmente utilizadas por outros povos, como os persas. Paralelamente, os persas também buscavam o controle do comércio marítimo. Já haviam conquistado boa parte do Oriente Médio e o norte da África. E não tardavam dominar as colônias gregas na Ásia Menor. Isso pôs em alerta não só Atenas, mas toda a Grécia, que precisaria de qualquer modo se organizar para não ser derrotada e conquistada pelos persas. Foi exatamente por esse motivo que eles iriam realizar uma expansão territorial? Sim, tanto os persas para aumentar seu império e aumentar seu poderio bélico e seu exército, como os gregos para tentar se proteger. Agora iremos num dos episódios da história mais fantásticos de todos, um dos meus favoritos, as Guerras Médicas ou Greco-Pérsicas, 490 a 478 a.C. Os persas já haviam conquistado diversas regiões, como a Mesopotâmia, o Egito, a Fenícia, como a gente viu lá nas primeiras aulas de história, a Palestina e as colônias gregas da Ásia Menor. Então, voltaram sua atenção para a Grécia continental e peninsular, onde se localizavam Atenas e Esparta. Logo após a conquista das cidades da Ásia Menor, colônias gregas, o rei persa Dário I teve de lidar com a revolta da cidade de Mileto, que teve o apoio dos atenienses, mas acabou destruída. Foi esse fato que levou os persas a declararem guerra contra Atenas. A Batalha de Maratona, em 490 a.C., foi a primeira entre atenienses e persas, e ocorreu após uma tentativa de invasão persa mal sucedida. Maratona era uma planície próxima a Atenas, e os persas entendiam que, vindo pelo mar e aportando nessa cidade, poderiam surpreender os atenienses. A batalha durou pouco tempo e a vitória foi de Atenas. Um fato curioso desse conflito foi o retorno de um soldado ateniense, que percorreu todo o trajeto de volta para Atenas, a fim de avisar que haviam vencido a batalha, e logo depois de dar a notícia, morreu. Curioso demais.
Em sua homenagem, foi criada a prova olímpica que encerra os Jogos Olímpicos, a maratona, cuja distância é justamente 40 quilômetros, a mesma que separa Atenas da planície de Maratona. Após a Batalha de Maratona, tanto os persas quanto os gregos se organizaram militarmente para possíveis novos combates. Na Pérsia, o rei Dário I havia morrido e foi sucedido por seu filho, Xerxes. Essa sucessão foi ruim para a Pérsia, que teve de recuar e resolver os problemas internos de suas províncias, as satrápias. Atenas, por sua vez, buscou unir-se às cidades-estado da Grécia, visando conter possíveis ataques dos persas. Olha só que coisa maravilhosa. A estátua do rei Leônidas, e conteve por alguns dias tropas dos persas, lideradas por Xerxes, resistindo com os famosos 300 de Esparta. A gente vai aqui para o rei Xerxes, aqui na página 191, no texto abaixo dessa foto do rei Leônidas. Tá bem? O rei Xerxes, enfim, iniciou seus ataques e venceu algumas tropas de Atenas, derrotando também o rei Leônidas de Esparta e sua famosa tropa de 300 soldados, na Batalha das Termópilas. O general Temístocles optou por levar a população da Ática para Salamina, em 480 a.C., onde derrotaram os persas. As batalhas de Plateias e Mícala, também em 480, expulsaram de vez os persas do mar Egeu. Esparta se retirou da guerra, mas Atenas continuou, fundando a chamada Liga de Delos, para a qual todas as cidades-estado deveriam contribuir com soldados, armamento e dinheiro, a fim de combater os persas ou qualquer outro perigo externo. Oficialmente, a guerra acabou em 478 a.C. Acima de tudo, as guerras médicas levaram as cidades-estado gregas a uma fase de grande poder, que culminou com a hegemonia de Atenas. Vamos aqui para esse quadro aqui, aconteceu, que eu sempre leio antes, isso daqui é bem interessante. Corria o ano de 490 a.C. À frente de um poderoso exército de 30 mil homens, o imperador persa Dário I desembarcou em terras gregas, com o propósito de subjugar aqueles que haviam ajudado algumas cidades-estado na costa da Ásia Menor a se rebelar contra seu domínio. Atenienses e aliados tinham, no máximo, 10 mil combatentes a seu favor. Parecia, portanto, uma guerra perdida. A desvantagem numérica, porém, não afetou o resultado. Os gregos, de armaduras de bronze, escudos arredondados e lanças, avançaram em um bloco compacto na direção dos persas, cujo exército se mostrava pouco coeso e desorganizado. Amedrontados com aquela loucura destrutiva, os soldados de Dário foram derrotados. O segredo da vitória, constatou-se depois, estava na forma de combate, que viria a se tornar a base dos exércitos a partir daquela época. Os gregos criaram a infantaria conhecida como falange, unidade treinada e unida, capaz de enfrentar com facilidade os embates comuns entre os povos do Mediterrâneo e Oriente Médio, e registrados desde 4000 a.C. Antes do aparecimento da falange, assírios, sumérios e egípcios usavam homens, carros, arcos e cavaleiros, dispostos sem organização. Depois a guerra nunca mais foi a mesma.
Isso também é colocado em vários filmes que retratam os soldados espartanos, principalmente 300 de Esparta, claro, e também nas histórias em quadrinhos de Frank Miller, onde a falange espartana consistia em um soldado proteger o outro com seu escudo, assim ninguém ficava desprotegido. E é também utilizada pelas tropas de contenção de multidões, por exemplo, algum batalhão de choque que vai conter uma manifestação, eles utilizam esse mesmo modelo de falange. Um soldado lado a lado com o outro, sem deixar brechas, para que nada, nenhum objeto penetre nessa unidade. Era assim que os gregos guerreavam. E foi assim que venceram essa gigantesca diferença numérica de 3 soldados para cada, 3 peças para cada grego. Diga, Caio, é? Por isso que toda vez que eu jogava Deus da Guerra 3, eu via o Kratos fazendo esse ataque, eu ficava pensando que era da... Sim, tem, eu acho que é Exército de Esparta, né? Army of Sparta. Descem o espírito dos soldados e eles atacam assim, escudo aqui, a lança aqui em cima. Todo mundo protegendo ele. É assim que funciona a falange espartana. Muito bem, desse jeitinho aí. Se trata de quer dizer, não falando do jogo, claro, mas sim da curiosidade. Se trata de, é como eu disse, a proteção de um soldado por outro soldado. Eles se ajudando, não se protegendo. Protegendo uns aos outros, é isso? Sim, deixa eu lhe mostrar aqui. Era uma falange impenetrável. Coisa maravilhosa. Claro que o que eu vou lhe mostrar aqui é uma representação cinematográfica, tá? Então tem os efeitos bonitinhos. Mas era mais ou menos aqui assim, peraí. Apresentar. Tela inteira. Vocês estão vendo? Estamos. Sim. Prontinho. Essa daqui é a famosa e gloriosa falange espartana. Onde os soldados espartanos se uniam para realizar um ataque. Isso, tanto defesa quanto ataque. E se você notar, esse símbolo aqui é o que é usado nas divisas militares, que estavam nos escudos dele. Eu acho que para quem joga algum jogo, algum FPS, já deve ter notado. Soldado, cabo, aí terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, certo? Essas divisas vêm daqui também. Eu conheço. Eu conheço. Super interessante. Vamos continuar. É a guerra do Peloponeso. Gente, só faltam 10 minutos. 431 a 404 a.C. O saldo das guerras médicas foi positivo para Atenas, de modo geral. Ao final da Batalha de Mícala, em 480 a.C., os atenienses haviam se tornado a grande potência militar da antiguidade ocidental. Quando os persas foram afastados do mar Egeu, os espartanos se retiraram da guerra, deixando Atenas dominar por completo as relações políticas com outras cidades-estado. Como vimos, os atenienses fundaram a Liga de Delos, com o intuito de garantir as defesas da Grécia diante de possíveis novos ataques. Teriam, então, de destinar recursos para essa liga, com dinheiro, armas, contingentes militares, carros de guerra e embarcações. De certa forma, sob o governo de Péricles, Atenas controlou e usou para si própria boa parte desses recursos. De modo geral, é como se Atenas fosse o governo e as outras cidades, estados, pagassem imposto para esse governo, que era um governo
muito oportunista, já que os recursos da Liga eram mais usados para a própria Atenas, e não para todos da Liga de modo igual, certo? Então quer dizer que esses recursos é como se fossem os impostos. E aí os cidadãos pagassem Foi só uma ilustração, não necessariamente o imposto, né? eram usados, levados próprios para o governo, né? Todas as cidades da Liga tinham o direito de usá-los, mas Atenas era quem mais fazia uso desses recursos. Continuando, o crescimento e fortalecimento de Atenas começaram a despertar a atenção de Esparta, que temia que essa situação prejudicasse seus acordos e suas relações com as cidades-estados das penínsulas. De fato, Atenas passou a interferir nas relações políticas e econômicas da Grécia. Visando combater esse avanço ateniense, Esparta fundou a Liga do Peloponeso. A consolidação de Atenas, devido à vitória nas guerras médicas, a criação da Liga de Delos, a interferência política de Atenas na Grécia e a criação da Liga do Peloponeso, 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 foram os fatores que desencadearam a Guerra do Peloponeso. Atenas... Peraí, professor, deixa eu ver uma coisa para ver se eu entendi. Atenas usava grande parte dos recursos. As outras cidades do Estado grego utilizavam desses recursos, mas a Atenas era a que mais consumia, mas utilizava. Por causa disso, Esparta criou a Liga do Peloponeso, enquanto a Atenas criou a Liga de Delos, o que desencadeou essa guerra, que é a Guerra do Peloponeso. Não apenas a criação, mas a interferência política. A interferência política foi o principal, já que era isso que Esparta temia. Atenas decretou o bloqueio na cidade-estado de Potideia e decretou sanções econômicas contra Mégara, aliada de Esparta. Essas duas medidas foram decisivas para o início da guerra em 431 a.C. Costumava-se dividir esse conflito em duas fases. A primeira teria durado 10 anos, com as vitórias se alternando entre espartanos e atenienses. A segunda, em seguida, aliás, houve um período de paz, logo quebrado em 415 a.C., na segunda fase do conflito, quando Atenas, sob a liderança do general Alcibíades, resolveu atacar Siracusa, aliada de Esparta. Os espartanos buscaram apoio militar dos persas, o que proporcionou a vitória sobre Atenas em 404 a.C. O período de hegemonia dos atenienses terminava e começava a fase hegemônica de Esparta. Os espartanos derrotaram os atenienses na Guerra do Peloponeso e passaram a ser a principal potência da Grécia clássica. Well. Chegamos nas 3 questões que eu queria, mas eu acho que a gente conversou demais. Não vai dar para fazer em sala. O que seria interessante. Mas fica para a nossa próxima aula de história, que no caso é amanhã. Bom, Essas questões vão ficar para casa. eu queria fazer já agora para a gente corrigir, mas eu acho que a gente conversou bastante. E tá faltando só 3 minutos, né? Mas vamos lá, vou explicar. Atenção. Primeira questão. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna são o evento esportivo mais importante do mundo. São diversos esportes coletivos e individuais, disputados por centenas de atletas. O esporte que encerra as Olimpíadas é a maratona. Essa modalidade recebeu esse nome devido a um fato histórico ocorrido na Grécia Antiga. Que fato foi esse? Isso aqui a gente falou bastante. Essa daqui tá fácil, né, pessoal? Vocês já lembram qual é?
a resposta da primeira? Deixa eu abrir aqui. A gente vai dar uma medida, então. A gente e vocês. A gente corrige amanhã. As cidades, estados, Você gregas... acabou de explicar um, foi? Na verdade, eu estava perguntando se vocês lembram da resposta da primeira. Não. Eu já que reler o texto. A pergunta é a seguinte, olha. A maratona recebeu esse nome devido a um fato histórico ocorrido na Grécia Antiga. Qual foi esse fato? As guerras médicas? Não é isso não. Professor, eu teria que decorar. Mais ou menos aí. É um fato específico. Segunda questão, para dar tempo aqui. As cidades-estado gregas passaram por fases bastante conturbadas, principalmente nos conflitos com os persas, liderados pelo rei Xerxes. Conflito esse conhecido como Guerras Médicas. Para poderem enfrentar o grande exército persa e sua frota marinha, as polis gregas se unificaram, mesmo com todas as diferenças existentes. Para compreender melhor os conflitos entre gregos e persas, analise o termo em destaque acima, ou seja, analise o que foram as guerras médicas. Terceira e última questão, o que foi a Guerra do Peloponeso? O que foi que levou à ocorrência dessa guerra? Como é, Taiwan? Essa é mais facinha entre elas. Você acha? Eu achei a primeira mais fácil. Bom, essas são as 3 questões que vão ficar para casa também. Amanhã a gente se vê. Peraí. Já existiram 11 reis persas, professor? Vamos melhorar essa pergunta. Você quer saber quantos reis persas existiram ou se existiram 11? Foi. Então foi isso que eu quis dizer. Se existiam 11 reis persas, quantos reis eram? Como é, Taiman? Então, o que eu quis dizer? Quantos reis persas existiram? Já existiram. Rapaz, agora você me pegou. Por incrível que pareça, dessa não estou lembrado, não. Salvo engano, são 11 mesmo. São 11 dinastias. Mas eu vou estudar e vou trazer uma resposta fantástica para essa pergunta. Bom, a gente se vê amanhã, tá bem? Tchau, professor. Fique com Deus. Um abraço a todo mundo e até amanhã. Monique, tem quantas mensagens, Monique? Pelo amor de Deus.